Fala galera, mais um Ariscast e hoje a gente vem trazer para vocês um assunto muito bacana e que está extremamente hypado. Saúde, vamos falar de suplementação. E hoje não basta mais a gente só ter um produto bom e não conseguir escalar esse produto, não conseguir colocar ele no mercado, não conseguir fazer com que as pessoas encontrem esse produto. E a gente vai falar basicamente sobre creatina, sobre melatonina e tem umas outras coisas aí que ele mesmo vai falar. Então, para falar sobre tudo isso, eu trouxe aqui, olha o naipe do cara, médico, empresário, fundador da Gamimed, atua na inserção entre a saúde e o produto. Um cara com um perfil extremamente inovador e estratégico e agora triatleta. Para falar sobre tudo isso, Dr. Henrico Schneider, posso falar que ele é meu amigo, trago aqui caras especializados e que eu gosto de ter conexão e são meus amigos. Então, Henrico, bem-vindo aqui ao Ariscast. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, da Gamimed, mas eu quero que primeiro você conte pra gente a tua história da medicina, para depois a gente chegar no produto final. Show de bola. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Inclusive, antes de começar, o presentinho recebidos, aqui da Gamimed, dá uma olhada, sim, tem um kitzinho aí pra você. Vamos ver, ó. O cara é estruturado, né? Não tem como, né? Sacolinha, vamos ver o que tem na sacola. Um bonezinho de corrida, esse boné ele é bem legal, cara. Ele é um boné de corrida, pra corrida mesmo, tem respiro lateral, ele tem um tecido bacana. Dá pra ver que é feito com qualidade. Tem absorção de suor na testa ali, a aba é flexível caso queira deixar reta. Obrigado, gostei demais, cara. Vou usar. Você sabe que eu não tô correndo, mas tô jogando tênis, eu vou usar. Show de bola. Ele aqui, ó. Vamos lá, peraí. Ó, o que temos aqui? Creatina. Então, peraí, eu já não tomei hoje, já vou tomar já a minha. Aproveita. Peraí. Qual que é teu sabor favorito? Cara, eu acho que é essa aqui é de quê? Blue Raspberry. Então, eu não sei se é essa ou de tutti. Qual que é a... De morango a outra. É morango? Não, então eu acho que é essa. Peraí, deixa eu ver. Eu gosto mais dessa, que ela tem um azedinho no final, acho gostoso, assim, aquele azedinho na língua, eu acho animal. Quantas tem que tomar já? Fala aqui, quantas? Essa aí é a dose padrão para todo mundo ali, que vai consumir em média 3 gramas por dia, vai ser 2 gomas. A gente tem 1,5 grama por cada goma. Então, ó, peraí, calma aí, para de falar. Uma goma, já vou tomar 4. Pode mandar 4 para dentro aí, que é mais ou menos o que eu tomo também, de 4 a 6, não tem jeito. Tá, e aí o cara tem que tomar? 2 por dia para poder manter a dose de 3 gramas diária, né? Isso aí, assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente com relação ao cálculo da dose, mas é por peso, né? E também tem um pouco da interferência do objetivo que a pessoa quer no uso da creatina, né? Só voltar para trás para não perder o fio da meada, mas para me apresentar para a galera, eu sou um cara que sempre teve contato com o esporte, né? Desde criança ali, eu participei de vários tipos de modalidade esportiva diferente, sempre fui competidor amador e ao longo da minha vida acabei caindo aí na faculdade de medicina por escolha, gosto muito do que eu faço e a medicina ela veio principalmente pela questão de eu gostar de pessoas ali, né? Eu sou um cara que gosta bastante, assim, dessa troca, desse contato. E quando você pode usar o teu conhecimento para ajudar alguém, isso é uma coisa que é muito legal, né? Parece um clichêzão, um negócio meio... todo médico fala isso, mas não tem jeito. É isso mesmo, cara. O cara que escolhe isso aí, não tem jeito, ele gosta disso. E aí eu fiz faculdade no Rio, fiquei morando 7 anos lá. Aquilo lá respira wellness, né? Esporte, saúde. O carioca ele cuida um pouco mais da própria saúde quando você compara com o paulista, né? De São Paulo capital mesmo, né? Sim. A gente está mais perto deles aqui em Santos do que do paulistano, né? E voltei para Santos para fazer cirurgia, me especializei como cirurgião geral. Depois terminei a formação e hoje eu trabalho eu me dedico à cirurgia de acesso, que é um acesso abdominal que a gente faz para cirurgia de coluna. Então é um mercado um pouco mais fechado, mais restrito. Eu vivo hoje só fazendo essa técnica cirúrgica pelo Brasil inteiro, como consultor cirúrgico. E aí as empresas vão me contratando para poder auxiliar os cirurgiões de coluna a ter esse acesso e fazer a cirurgia pela frente. Assim, para a galera poder entender. Isso aí deve ter hoje uns
30 caras aí no Brasil que fazem, se tiver tudo isso. É bem nichado, é bem especializado. E é um mercado bem fechado, bem difícil de entrar, né? Eu acabei dando essa sorte aí de conseguir chegar lá. Legal. E aí isso fez com que eu tivesse um número de viagens muito grande. Então hoje o lugar que eu mais participo na minha vida é o aeroporto. Tá? Eu tô sócio de Congonhas e Guarulhos, eu tô sócio lá, já conheço todas as salas, raio-x, tem funcionário da sala VIP que me chama pelo nome. Legal, legal. É surreal, mas tu gosta disso? Tu gosta de estar indo pra lá e pra cá? Cara, eu gosto muito, eu acho legal. Eu gosto principalmente pelo fato de que eu conheço muito lugar novo, não turisticamente falando, né? Eu vou só pros hospitais, mas conheço pessoas novas, centros cirúrgicos novos, operacionais hospitalares diferentes. Então, cada lugar tem um protocolo ali de funcionamento. Quando você tem uma percepção do ambiente, você começa a aprender muita coisa observando os lugares que você vai, né? Sim. E querendo ou não, eu tenho contato com cirurgiões de diferentes formatos, né? Então, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais sérias, pessoas mais ríspidas, pessoas mais leves, pessoas muito boas tecnicamente, pessoas às vezes que estão começando a se desenvolver na técnica. Então, tem todo esse perfil que você vai tendo que meio que fazer um malabarismo ali para poder... aquele gestão de pessoas gestão ali, de pessoas, total. Legal. E além disso, entregar um resultado excelente, porque o paciente que está deitado ali, ele depende daquilo, né? Então, e você abre o cara pela frente, pela Você frente. me mostrou outro dia, você abre o cara por aqui, abre para lá, para cá. É um cortezinho ali de uns 4, 5 centímetros na pele. A gente tem alguns, o que a gente chama de planos de dissecção, né? O nosso corpo, ele tem alguns pontos que separam os tecidos, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando você entra no lugar certo, normalmente não sangra, você consegue separar ali, por exemplo, musculatura da gordura, musculatura das fibras aponeuróticas. Eles têm algumas coisas que você consegue separar para chegar onde você precisa. E basicamente é isso, eu vou separando os tecidos, achando o caminho e consigo expor ali para o cirurgião só a coluna. E é algo assim, a gente teve aqui já o Oswaldinho Saldanha, e ele falando que essa região aqui é uma região bem vascularizada, né? Muito. E, cara, o negócio tem que ser bem especializado, né? Para poder não pegar nada, não sangrar. Sim. É bem delicado, né? Quando você olha a complexidade da descrição técnica dessa técnica cirúrgica, ela não é das mais complexas quando você lê, mas a aplicação dela na prática não traz margem de erro, porque os vasos que a gente protege para o cirurgião operar a coluna são os principais vasos do corpo humano. Então são veias mais calibrosas, são vasos que se você tiver uma lesão, um tipo de sangramento ali por conta de algum erro ou alguma grosseria técnica na hora de separar os tecidos, às vezes pode ser fatal, né? Então é uma cirurgia muito delicada. É simples, mas não é simplória. Ela é simples em relação à confecção técnica, você basicamente só separa os tecidos. Sim. Agora, a atuação efetiva dessa separação, prática dela não aí é tão que é onde simples entra assim. o detalhe do negócio. Legal. E conta pra gente, da onde surgiu essa ideia pô, eu sou médico, hoje você tá com vários projetos, né, mas da onde surgiu a ideia de falar, cara, putz, eu vou criar uma creatina? Isso veio antes do triatlon, vamos contar tudo aqui, mas... Isso veio antes do triatlon. Da onde vem essa... eu te conheço, sei que você é louco. Mas da onde... Louco no bom sentido, assim, de ser a atividade, não parar. Senhora, essa é a mente usina. do empreendedor, cara. A gente não para. Sim. Tá o dia inteiro pensando, a noite pensando. E eu também sou muito parecido, me identifico muito com você. De onde surgiu a ideia, cara, de falar, putz, eu quero fazer triatlon, então não, vou fazer uma creatina, um gummy, porque eu tomo creatina pro triatlon. Como é que é? Conta essa história. Cara, essa história ela é muito engraçada, assim, ela é bem... Opa, desculpa, cara. Fica em paz. Quantos filhos você tá? Tô com 2. 2 filhos aí no cara. Olha só, o cara ainda me arruma um problema. O cara quer me arrumar problema. O cara tá com 2 filhos, a mulher em casa, 2 filhos, o cara arrumou um negócio e viaja o tempo todo e ainda é triatlon. Não, tá fácil, tá conta fácil. A mágica. O dia tá com 60 horas, né, o dia, tá tranquilo. O dia do cara tem 3 meses. Isso. Vai, conta aqui que eu quero saber. Cara, o surgimento assim, eu sempre tive essa cabeça meio perturbada, né? Então, desde sempre eu tinha na minha cabeça, mesmo quando eu entrei na faculdade lá atrás, eu sempre tive uma visão de vida
de que eu me tornaria médico e o médico ele é um vendedor de tempo. E o tempo ele é escasso, a gente só tem 24 horas, a gente precisa dormir ali de 6 a 8, mas vamos botar que durma 8. Estamos dormindo 4. Estamos dormindo menos, mas vamos botar aqui. Dormindo 4. Vamos supor que eu dormisse 8, sobra só 16, né? Uhum. Então você tem um teto de ativo que você pode vender, você só pode vender 16 horas do seu dia. A gente virava plantão, fazia um monte de coisa, então a gente conseguia vender mais desse período, mas mesmo assim, acabou 24 horas, acabou. E por mais que você aumente o seu ticket, você vai acabar tendo um teto de ticket que o cara não vai pagar 50 mil reais numa consulta médica, independente do médico que você seja. Sim. Você chega num ponto de cobrar mais caro que também estagna. Então eu via como uma coisa, entre aspas, limitada. Tem um mundo de possibilidades, mas tem uma certa limitação. E eu sempre fiquei naquela de tipo, puta, vou tentar achar alguma coisa para poder, sei lá, um produto, uma venda de produto, eu acho que é um negócio muito bem escalável, né? Tem recorrência, tem escala, então dependendo do produto, obviamente. E aí isso ficou na minha cabeça, eu fui seguindo minha vida, as coisas foram acontecendo, a formação cirúrgica ela demanda uma dedicação muito grande, então eu comecei a conseguir pensar nisso tudo para agora, sei lá, 2, 3 anos atrás, de forma mais intensa. Uhum. E aí, beleza. Eu queria empreender, mas não sabia no quê. E a Érica foi o grande gancho disso tudo, né? A Érica, minha esposa, ela é neurocirurgiã, também tem uma rotina absurda. Tranquila, assim, super tranquila. Os filhos não sei onde os filhos estão. Os filhos estão sendo criados pelos cachorros, né? Tá tudo certo. A gente tem 3 cachorros. Os filhos já aprenderam a latir. Isso, já tá maravilhoso. Dorme fora de casa, lá no quintal, tudo certo. Tá e aí ela começou a se cuidar melhor, ela começou a fazer acompanhamento nutricional com a Nay, ela começou a fazer as outras coisas. E um gancho, um entrave dela era a suplementação. Ela não gosta de whey, mas consegue tolerar. Mas a creatina, cara, teve um dia que eu até chamei ela assim na responsabilidade e falei, cara, Érica, tu é adulta, toma isso aí porque tem que tomar, não importa se é bom, se é ruim, eu tinha essa mentalidade. E ela falou, cara, eu não consigo, quer ver? Ela botava no copo, começava a tomar, você via a pessoa nauseada, sabe? Sim. Então eu falei, cara, não tem jeito mesmo. E a gente tem dentro da medicina uma comprovação científica de que, cara, a creatina é um dos melhores suplementos que tem, assim, na face da Terra. E ela foi tida como um suplemento da hipertrofia, do cara marombado, na antiguidade, ali, uns 20 anos atrás. Mas hoje já mudou e ela está se transformando num suplemento mais relacionado até à longevidade humana do que tanto a sua performance. A gente vai falar um pouquinho também. E eu, sabendo dessa importância, falei, cara, não é possível, tem que ter alguma alternativa, porque, cara, você tem que tomar isso aqui. Aí, puta, comprimido é ruim, tem vários comprimidos, gotinha também era um gosto horroroso, tinha que... enfim, ela não se adaptava a nada. E aí eu comecei a ter um estalo, falei, pô, peraí, se ela não consegue, outras pessoas também provavelmente têm esse mesmo problema. Além disso, eu imagino que as pessoas também não tenham esse conhecimento científico da creatina a ponto de saber a importância dela. E aí eu vi um negócio para poder juntar tudo. Falei, bom, eu sou um cara que pratica esporte há basicamente 33 anos, eu comecei a surfar com 3 anos de idade. Tô rodeado de gente ali de educação física, personal trainer, tô dentro de academia, box de crossfit, então eu vivo esses ambientes e ao mesmo tempo eu tenho esse conhecimento científico que eu posso trazer para a galera e mostrar para as pessoas o porquê que elas precisam disso aqui. Então eu consigo associar minha autoridade de saúde dentro de uma marca para poder tentar deixar essa marca com um diferencial, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Uhum. A gente hoje tem uma linha de suplementação que está em crescimento, a gente tem outros projetos engavetados aí para poder ir lançando, todos de suplementos que têm comprovação científica. Então a gente não vai vender, enfim, não vou ficar citando aqui, mas pílula mágica para emagrecimento, a gente nunca vai vender que a creatina ela é a solução dos seus problemas se você ficar forte na frente do espelho com um corpo bonito pelado, não é isso, entendeu? Sim. Então a gente quer mostrar o benefício real que você pode ter daquilo ali e também mostrar que, cara, só aquilo ali não funciona. Você precisa ter disciplina, alimentação, descanso, constância na academia e constância na suplementação. Então, é todo um conjunto. Né? É todo um conjunto. É uma unidade ali que, se você fizer isso aqui funcionar,
você vai conseguir chegar no resultado que você deseja ali, seja ele estético, seja ele de performance, enfim. Hoje eu uso a creatina muito mais para performance do que para estética, pela questão do triatlo. Sim. E aí eu comecei a fuçar. Eu vi os Estados Unidos já tem Gummy há quase uma década, tem Gummy de tudo lá, né, cara? Lá Impressionante. deve ter, porra, tem Gummy até, quando eu vou sei pra lá, lá, eu trago uma mala de Gummy, cara, Exato. de vitamina C, vitamina B, tudo, Exato. impressionante. Tem tudo. E aí eu falei, pô, uma balinha provavelmente ela Que não vai tem conseguir aquela tomar. desculpa, né? De você falar, putz, cara, não quero tomar. Não. Você até, putz, é até um. É parece difícil, um doce, né? difícil você conseguir tomar a dose certa, né? É, não Porque dá. tu fica ali, cara, Não o dá. aroma do negócio é absurdo. Você abre o pote e testei a casa, né? É sensacional. Não dá. E aí eu fui desenhando aí, só que aí eu entrei numa de resolver o problema da Érica e eu falei, bom, para eu resolver o problema dela, eu vou precisar empreender nisso, vamos ver se dá. E aí fiz um business plan lá, meio que, no começo eu fiz tudo sozinho, né? De orelhada, Sim. fui desenhando ali, custo, aí entrei em contato com as fábricas, porque a gente hoje não é indústria, eu não produzo a minha própria goma, eu sou terceirizado. Então eu uso uma fábrica, que eu julguei ser a melhor do país, para poder fabricar a goma para mim, e aí a gente conversa sobre a fórmula, eu tenho contato com a farmacêutica de lá, a gente está desenvolvendo algumas fórmulas, inclusive nossa, para poder lançar de outros produtos que ainda não tem no mercado. Então eu tive essa abertura da fábrica justamente pelo fato de eu ser médico. Eu sentei com o dono da fábrica, que ele queria me conhecer. Você falou, acabou de falar, eu julguei ser a melhor. O que fez você ter esse julgamento? Primeiro que a gente foi até as fábricas, né? Então eu olhei os processos deles. A questão de eu tenho doença celíaca, eu não posso ter contato com glúten. Esse produto eu tenho certeza que ele não tem glúten e que ele não tem contaminação cruzada. Eles têm lá filtro de barreira, eles têm filtro de câmara de ar, toda a parte de manipulação de glúten é num setor separado da fábrica para poder não ter contato com outro setor que não tem. Legal. Então você tem Processo, né? Eles têm um processo. Os processos dos caras são rigorosos. Além disso, eu vi lá todas as regulamentações da Anvisa. A Anvisa ela faz auditações nas fábricas de forma aí semestral, anual, dependendo da necessidade. E essa fábrica, inclusive, ela tem eu nunca tinha visto isso, eu achei que eu nunca ia ver. Ela tem um certificado da Anvisa de condecoração. Então ela foi elogiada pela Anvisa por 5 anos, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de necessidade de adaptação de processo. Então, assim, a Ecobé, que é a fábrica que a gente usa, eu acho que é a top que tem no Brasil. Isso se reflete no preço, ela é mais cara. Então, só que isso também se reflete na qualidade. Então aí a gente entra, aí não tem jeito, é como você quer posicionar o seu produto. Exatamente. E aí a gente provou todas as gomas, de todas as fábricas, eu não visitei todas, porque tem umas 5 ou 6, eu visitei só 3, que a gente tinha julgado serem as melhores gomas, mas a Ecobé estava muitos degraus acima na qualidade. Então eu já queria ela pelo sabor do que a gente provou. Quando eu fui lá conhecer, eu falei, cara, são esses caras aqui porque eu acho que tá dentro do padrão. Do cara é bom. E tá dentro do que eu quero entregar, né? Eles entregam pra você a embalagem, essas coisas, você pensou, tudo? Não, isso tudo foi a gente que pensou. Tudo você. Eu desenhei, eu tenho um time de marketing que a gente acabou discutindo a questão da cor primária, né, que é o laranja. A gente quis posicionar em laranja porque a gente não vê hoje nenhum tipo de marca que tenha o laranja com uma cor uma cor base ali, que seja muito famosa. Por exemplo, o amarelo eu bateria na CIMED. Aí o rosa tem a Gummy Hair, que foi uma das primeiras gummies para cabelo, unha, então ia ficar... Então todas as cores ali, a vermelho tem a Integral Médica, um suplemento muito famosa. Então todas elas a gente tinha ali um certo entrave que, putz, dá para você desenvolver o teu produto, mas seria melhor se não tivesse. E aí o laranja a gente achou que, pô, ficou legal. E no fim eu gostei, achei que ficou bonito, o rótulo pra caramba. Muito legal. A gente conseguiu jogar esse prateado, enfim, toda a arte do rótulo, toda a parte de layout do frasco, a gente compra de fábricas, mas a gente pensou neles, né? Então eu não quis um frasco transparente, eu não quis um frasco branco para não remeter a remédio. Então tem várias coisas ali do subconsciente de quando você olha o produto que é proposital, né? É intencional, para poder tentar posicionar ele. E eu quis fazer uma embalagem que não fosse muito gamificada, assim, com muito cartoon, sabe? Aquelas... Porque eu quero passar para as pessoas uma ideia da marca ser uma marca
descolada para o cara da geração Z, mas com um fundo de seriedade um pouquinho diferente, entendeu? Não é um oba-oba ali de blogueiro, toma isso aqui porque é legal, não. Toma isso aqui porque você precisa por causa disso. Então tem toda uma pegada diferente, eu acho. Legal. Você pensou em colocar você aqui na... Não. Não? Nunca pensou em colocar aqui, ó, Não. você, Dr. Henrique Schneider? Não, tipo... Fica legal, cara. Fica legal. Tipo aquele, o Sidney Oliveira da farmácia. Cogumelo. Ele foi um dos primeiros caras dessa geração que a gente vê esse movimento do Founder-Led Growth, que é o dono ali tocando o negócio. Ele foi um dos primeiros caras a botar a cara. Sim. Você lembra dele até na Praça é Nossa? Ele ia na Praça é Nossa falar e tal. Ele foi pioneiraço também nessa parte de experimentação, né, de midiática, né? Foi impressionante. Mas assim, hoje a gente tá... Não, e fala aqui, ó, que você acabou falou só da creatina, mas agora vocês também lançaram a melatonina. A gente lançou agora em março a melatonina. Zero açúcar, né? Zero açúcar. Zero açúcar, sem glúten. O cara, fala, eu tô na dieta. Vou tomar uma gummy com açúcar. Não faz sentido, não. né, cara? Pra você ter uma ideia, a creatina, a porção de caloria que a gente tem em 2 gomas são 13 calorias e a melatonina para uma gominha são 9. Quantas melatoninas você precisa tomar? Uma só. A melatonina é um assunto um pouco mais polêmico do que a creatina, eu acho, porque... A creatina ela é muito bem sedimentada. Você vai tomar a sua dose por quilo e o teu corpo vai acumular um depósito de creatina e a partir daquele acúmulo de 28 dias você vai começar a ter o efeito. Então o teu corpo tira da reserva e você joga o suplemento de volta e repõe aquela reserva. E aí fica esse ciclo girando de uso, reposição, uso, reposição, uso, reposição. Você mantém ela linear e o efeito acontece. A melatonina ela não é um suplemento de depósito, ela é um suplemento single use, então você vai usar ele e ele vai te dar o efeito que você quer. A melatonina, eu particularmente usei essa já, eu testei ela na fábrica, que foi inclusive um erro meu, porque a gente foi de carro e eu testei ela 2 da tarde, cara, 3h30 eu tava morrendo de sono, entreguei o carro pro meu sócio, que voltou dirigindo, eu voltei dormindo. E eu não sou um cara que dorme à tarde, eu não tenho problema para dormir, tá? Mas isso aqui não é só para quem tem problema para dormir. As pessoas às vezes associam a melatonina a, eu não consigo dormir, então eu preciso da melatonina. Primeiro que isso não é uma verdade, porque a questão da higiene do sono ela é bem mais complexa do que simplesmente tomar uma pílula, né? Hoje em dia tá tudo meio banalizado. É comprimido para dormir, comprimido para acordar, comprimido para treinar, comprimido para emagrecer, comprimido para ganhar massa, comprimido... Então assim, tá tudo na facilidade. Isso aqui é um hormônio que a gente já produz, a melatonina, ela faz parte ali do ciclo do sono e quando você joga essa dosagem de 0,21 para dentro, você está dando para o seu corpo praticamente o nível fisiológico que um adulto produz antes do sono. Só que o que acontece? Luz azul interfere na tua produção de melatonina, luz de LED, ambiente com ruído. Então, se o teu quarto, celular, telinha, iPad, computador, TV, então isso é muito mais discutido e botado para fora na criança, né? Que todo mundo fala, não, tela depois das 9 não pode porque vai atrapalhar o sono da criança. Vai atrapalhar o sono de todo mundo, não é só da criança. Tá lá, né? Dorme e a gente aqui no telefone. Tu deita na cama, antigamente você pegava um livro, dava uma lida, botava o livro na cabeceira, 3 páginas, morreu. Hoje em dia, cara, se você ficar 3 horas deitado com o celular no rosto lá, rolando o feed... 4 horas da manhã e você tá alerta. Passar, você tá alerta. Impressionante isso, cara. E isso é hormonal, é um processo fisiológico do seu cérebro. Quando você tem uma higiene do sono excelente, você vai ter uma indução do sono muito boa. E aí, ao longo do teu ciclo de sono, você tem as flutuações das fases do sono, que eu não vou entrar em parte técnica, mas basicamente você pode ter muito despertar noturno, pouco despertar noturno, e você pode ter um sono muito reparador ou pouco reparador. Isso você vai conseguir entender quando você acorda. Se você acorda legal, zerado, você teve um sono reparador, mesmo que às vezes não tenha muitas horas. Se você acorda com aquela sensação de cansaço, significa que o teu sono, por mais que ele tenha sido contínuo, ele não foi um sono reparador. Sim. E aí isso te quebra. Então a melatonina ela vai atuar nesses 2 principais pilares. Ela vai ter um auxílio na indução do ciclo do sono, então ela te ajuda a começar a dormir e ela consegue te manter melhor dentro do teu ciclo de sono. Então ela vai te tentar regular o quão reparador vai ser o teu sono.
E aí a dose de cada um é muito variável. Tem gente que funciona com 1 miligrama, tem gente que funciona com 0,21, tem gente que funciona com meio. Então não dá para saber certinho, tentativa e erro. Então o que a gente recomenda para a galera? Essa gummy aqui é interessante, eu acho, enfim, eu não tenho comprovação científica disso, mas a minha opinião, eu já usei várias melatoninas em comprimido, em gota, em tudo. Eu acho que o fato de você começar a mastigar a gummy na boca, você já deve ter um processo digestório absortivo ali da mucosa oral, enfim. Eu achei que o efeito dessa melatonina ele é muito bom. Muito bom mesmo. Então eu tô falando para todo mundo que tá começando a usar. Usa 0,21 e fica usando 0,21 durante ali uma semaninha para você poder entender o que está acontecendo. No dia seguinte que você usou, não tem mais nada. Então toda vez que você está tomando, você está fazendo um uso único daquela dose e no dia seguinte essa dose já foi embora. Normalmente de meia hora a 1 hora antes de dormir, a gominha, vai para um ambiente calmo, dorme ali, deita ali, se concentra ali no sono e tenta começar essa higiene do sono com ela nesse período antes. Alguns estudos estão falando entre 2 a 3 horas antes do sono para poder deixar o efeito da melatonina atingir o pico dela quando você for começar a dormir. Mas também não tem nenhuma comprovação de superioridade ou inferioridade em relação ao tempo. Então, o que eu falo para todo mundo ali, que é o que eu aplico na minha família inteira está usando, minha avó não dormia muito bem e agora está dormindo melhor. Então, eu consigo ver os efeitos, sabe? O legal é isso. Eu falo de uma coisa que eu estou usando, eu não falo de uma coisa que eu só estou vendendo. Então, e outra, eu falo de uma coisa que a gente está estudando, porque todo dia sai artigo novo e a gente está ali com as atualizações, a gente está buscando mais conhecimento para poder estar sempre dando informação boa. E você ser médico te traz tá sempre, parece que um passo à frente, né? Pra tá... A gente aprende, né, querendo ou não, na vida prática, qual fonte de estudo é mais confiável, qual fonte tem uma produção mais robusta, que solta mais estudos. Então, você tem canais, né? Igual, se a gente for transferir isso para a tua prática. Cara, eu nunca vou saber qual madeira é melhor, por exemplo, e qual fornecedor de madeira está me entregando uma madeira legal para fazer um móvel. Sim. Você sabe isso. Para você é fácil, você vai lá e vê. Talvez uma pessoa... Está vivendo aquilo ali, Você está vivendo aquilo. Sim. Qualquer um pode entrar na internet e procurar um artigo sobre creatina, melatonina, mas assim... Aonde procurar, isso, o que procurar. Quando você lê o artigo, conseguir identificar os vieses daquele artigo. A saúde ela é muito enviesada por várias coisas externas à ciência, que é complicado, mas existe. Tem viés político, tem viés financeiro de indústria, tem viés de um monte de coisa. Então, eu consigo te trazer aqui num outro episódio tranquilo, 10 artigos falando mal da dipirona, 10 artigos falando mal do Tilenol, 10 artigos falando bem da dipirona, 10 artigos falando bem do Tilenol. Sim. E aí você fica naquela, né? Qual artigo que eu vou confiar? Aí vai depender do viés, da aplicação, do número de estudo, do formato do estudo, sim, enfim. Então tem toda a parte científica ali que a gente viveu isso, né? E eu vivo isso todo dia, né? Mesmo para a parte médica, que aqui a gente está falando da parte empresarial, sim. Mas a parte cirúrgica é igual. Apesar do corpo não mudar, a forma como você mexe no corpo, os refinos técnicos, as drogas novas que surgem, que às vezes tratam uma doença que antes era tratada com cirurgia, a gente está sempre, todo dia ali olhando essas coisas para poder estar atualizado, né? Isso legal. Pelo menos é o que deveria ser, né? Lá em casa a gente faz isso. Mas me fala uma coisa, você falou e a minha cabeça já foi para outro lugar. A gente estava falando de dose e tal, e a gente falou muito dos Estados Unidos, que tem muita coisa. A tua dose aqui, e eu acho que aí não é a tua dose, é o que vocês esbarram, né? Porque a gente tem a Anvisa, que é o órgão que controla tudo isso. A gente tem 0,21. Isso. Por exemplo, miligramas, né? 0,21 miligramas por goma. Isso. A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a gente encontra 5, 10 miligramas. E você falou que você tomou e já sentiu. Eu, particularmente, eu tomei esses dias e tomei 4. E senti. Só que eu sentia muito com a de 5 miligramas que eu trouxe dos Estados Unidos. O que fez esse efeito de aqui 84 miligramas, 0,84, fazer menos da metade praticamente do que você o mesmo acostumado. efeito
de uma de 5 miligramas. Sim. Isso aí tem uma vertente científica interessante que é assim, você tem dois caminhos da melatonina de crença ali, de linhas de estudo. Você tem o grupo que defende o low dose, que é de 0,21 a 1, e você tem o grupo que defende o high dosage, que é de 5 a 10. O grupo do high dosage, ele tem normalmente mais aplicação em pessoas que têm ali alguma alteração bioquímica cerebral já, então pacientes às vezes psiquiátricos, transtornos borderline, bipolar, pacientes que já tomam muitas medicações ali que são sedativas e que mesmo assim têm um sono ruim. Então essa galera, às vezes com uma dosagem maior, acaba se beneficiando. Eu já usei... Isso é alta dose. Isso é alta dose, 5 a 10 é alta dose. Isso é pra mim, psiquiátrico é alta dose. Maluco, eu tenho que ir na alta dose. E aí, mas você viu que você não é tão doido assim, porque o low dose você serviu também, então você tá migrando de grupo. Eu tô migrando, tô voltando. Eu já usei a de 5 na época da faculdade. E particularmente eu fiquei com uma sensação que é um efeito meio contrário do que a gente busca, que está relacionado à hiperdosagem de melatonina. Então, o cara que toma hiperdosagem de melatonina, ele vai chumbar, vai dormir bem, só que no dia seguinte ele acorda com a cabeça meio pesada. Né? Então, essa cabeça meio pesada, ela está relacionada ao excesso do hormônio ali. Então, isso às vezes é sutil, às vezes você não consegue relacionar que você acordou daquela forma porque você tomou 5 mg de melatonina. E aí você acha que a melatonina está funcionando e que você está tendo algum outro problema. Sim. Então, provavelmente, por exemplo, a tua dose, você optou por tomar 4. Se eu tomo 5 e eu tô com 0,21, eu tomo pelo menos 4. O racional tem lógica, isso tem lógica. Mas eu tomaria, se fosse você, eu testaria com 2, por exemplo. Talvez você tenha o mesmo efeito que com 4 e você perceba que o teu limiar, ele diminuiu, você não precisa ir lá, entendeu? E isso pode ser que seja suficiente. Talvez você tome 2 e fale, putz, o efeito foi ruim, eu não consegui dormir, ou então eu dormi mal. Então aí você vai descobrir que a tua dose realmente é 4 gomas ali, então, ou 3 talvez, aí você vai brincando com aquilo. É uma dosagem muito segura para você poder aumentar ou diminuir a quantidade de gomas. A máxima é 10 miligramas? Ah, não, até mais que isso dá para entrar ali. Até porque, tomou 4 na segunda, não gostou, na terça você não vai ter o efeito da segunda e você pode mudar o que você toma ali. Legal. Não vai existir nenhum risco de intoxicação. As pessoas elas têm medo, né? Sim. Intoxicação ou dano orgânico ali de rim, fígado, qualquer coisa que seja nesse sentido não tem. Tanto com a creatina quanto com a melatonina. A creatina, inclusive, a galera tem medo, né, da alta dose ali. A creatina, a dosagem máxima dela é bem alta, por ser por peso, né? Então, sei lá, por exemplo, os estudos eles falam ali de 0,2 miligramas por quilo por dia como dose máxima, entre aspas, e mesmo assim tem alguns estudos que superam essa dose para estudo cognitivo. Para uma pessoa de 100 quilos, 2 miligramas quilo dia são 20 miligramas, né? Porque é 0,2. Então, imagina, você toma 3 gramas por dia, você pode estar tomando até 20. E aí, nesse meio do caminho aqui, por quê? Por que 3 e não 10? Por que 3 e não 6? Por que 3 e não 14? E aí você tem a explicação do que você quer. O que você quer com a creatina? Você é um atleta de alta performance, tem uma fadiga muscular muito acumulada, precisa de uma recuperação muscular mais intensa, você precisa de doses mais próximas da tua dose máxima. Você é um atleta regular que malha só por saúde, vai para academia, puxa um ferro por estética, você não precisa estar lá em cima. E aí vai do quanto você... Mas estar lá em cima ou não te prejudica de forma orgânica. Então, o teu rim não vai acontecer nada, não vai ter pedra no rim, não vai ter insuficiência renal, não vai ter nada disso. Algumas pessoas têm o aumento da creatinina no exame de sangue, que é um marcador de excreção renal, mas os estudos já comprovaram que mesmo com esse aumento da creatinina durante o uso da creatina, a função do seu rim, o quanto ele filtra, não está alterado. Então você pode continuar usando de forma segura. É óbvio que nenhum médico vai falar ao contrário disso. Pessoas que têm doenças crônicas têm que usar com o seu médico que te acompanha sabendo.
Não por ser um suplemento perigoso, mas pelo contexto geral. A gente precisa saber tudo que você está fazendo para poder te analisar ali, entendeu? Você tem que ter o contexto todo. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Tem isso jeito. é o mínimo. O cara quer falar o contrário, quer criar polêmica. Exato. Isso é o mínimo. Você vai fazer... Então, se você está com um problema, você vai comunicar ao teu médico, tudo que você está fazendo, tudo que você está tomando. Uma outra coisa interessante que a gente falou, que você comentou da parte de ser sem açúcar, isso é muito importante, principalmente para a população diabética, né? Tem uma galera que tem um diabetes um pouquinho mais aflorado ali, de difícil controle, às vezes usa insulina, então não pode ter contato com nada de doce. Isso aqui, quando você põe na boca, você sabe disso, é muito docinho, parece uma bala fine, parece um negócio ali. Sim. Você olha e fala, cara, não é possível que isso aqui não tenha açúcar. Eu quando tomei a primeira vez, falei, o Henrique tá me enganando. Tá enganando. Então, é seguro, pode tomar, não tem problema. Isso aí não vai alterar em nada. Legal. Como é que você acha que você vai fazer para cada vez construir mais a tua marca, deixar ela forte, cada vez mais forte no mercado? Você acha que é pelo teu conhecimento ou é exatamente pela qualidade do produto? O que você acha que vai fazer a marca cada vez crescer mais? Como construir a marca, né? Como é que essa marca saiu do nada? Como é que você está construindo tudo isso? Sim. A gente... Teus planos, né? Putz, cara, a gente tá fazendo isso. A gente tá indo numa direção agora no começo, cara. De novo, né? Eu comecei sozinho para resolver um problema da minha mulher, né? Comecei a conversar com as pessoas, fazer uma pesquisa de mercado ali dentro do hospital mesmo. Falei, cara, e aí, creatina em goma? Pô, existe isso? Assim, a galera aqui em Santos, pelo menos na Baixada, nem sabia que existia. Então eu olhei e falei, opa, peraí. Então as marcas grandes, elas não são 100% disseminadas. A gente consegue começar a construir um negócio aqui. Então, na Baixada, qual que foi o movimento que a gente usou? Eu comecei, eu sou e-commerce, né? Então a gente vende online. Hoje eu tenho pontos de venda físico, que eu já vou falar para vocês aqui em Santos. E a gente está em busca de novos parceiros para venda física de atacado, enfim, grandes redes de farmácia, redes de supermercado, que hoje estão cada vez mais trabalhando com suplemento na prateleira. Mas a gente iniciou só no e-commerce. E aí eu não sou o cara do marketing, eu não sou um cara que eu nunca tive uma empresa dessa. É tudo primeira vez para mim, né? Tudo muito novo. Então eu tô trocando a roda do carro com ele em movimento, aprendendo, errando pra caramba. Eu acho que é a jornada do empreendedor mesmo. Com certeza. Escutando a galera que já tem resultado, escutando pessoas. Eu tive a sorte de estar rodeado por pessoas que estão me ajudando muito e que me ajudaram muito e que vestiram a camisa ali para poder fazer o negócio funcionar. E aí a gente começou, como a gente começou com a creatina, que eu acho que era eu via como um suplemento que não tinha erro, porque tem recorrência, ou deveria ter recorrência, porque se você não toma todo dia não funciona. Então, o cara que começa a tomar que quer ter o efeito, ele vai tomar até morrer. É para sempre, isso aqui para sempre até 100 anos. É que nem o cara que faz reposição hormonal, né? Gente, vai embora. Vai embora, não tem jeito. Tem escala, porque, querendo ou não, eu consigo vender online para 220 milhões de pessoas, que é o que tem na população brasileira, mesmo que você niche um pouco ali a parte de idade, é para os dois sexos, é para todas as idades, e a gente está tentando bater muito nessa tecla do público idoso, que é um público que se beneficia muito mais do que o público jovem. O público idoso, ele já tem uma perda de massa muscular natural da idade. Se você pegar uma ressonância de um adulto de 35 anos, de coxa principalmente, que é o músculo normalmente mais avaliado ali, isso inclusive é um fato interessante, né? Só fazendo um parênteses. A quantidade de massa muscular de quadríceps é um determinante de sobrevida para paciente internado em terapia intensiva. Então, na época do Covid lá, você pegar toda a galera que estava internada, que teve uma recuperação melhor e avaliar a massa muscular desse cara, principalmente de quadríceps, de perna, ele vai ter uma massa maior do que o cara que está tendo um desfecho ruim. E está relacionado, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu já ouvi que está até relacionado com demência, né? Com essa parte tem. Cerebral. Tem, não. A parte da massa muscular é o que mantém o teu corpo ativo, é o que traz demanda para o teu cérebro e isso faz com que você tenha também um déficit cognitivo de senilidade, né, do decorrer da idade diminuído. O cara que é mais ativo, não só na parte de leitura, de exercício mental, mas de exercício físico, ele tem ele atrasa o que ele vai perder com a idade de parte cognitiva também.
E a creatina atua nesses dois junto, né? Porque a creatina é o que está dando combustível para isso. Então, pô, o idoso já está perdendo massa. Ele faz uma atividade física normalmente. O idoso, ele vai ter um gasto energético maior do que o jovem para fazer uma atividade mais leve. Então, um idoso que, por exemplo, mora num segundo andar e tem que subir escada todo dia, ele já está fazendo uma atividade física. Sim, ele não parece sabe, que não, né? Ele acha que não. Sim. Entendeu? Um idoso que está indo no mercado a pé, que está fazendo uma caminhada na praia, que vai buscar às vezes o neto no colégio a pé, isso tudo é movimento. E para o cara, para o corpo do cara, é uma atividade física. Então a creatina vai ter o estímulo ali, porque a creatina para a musculatura ela tem que ter estímulo. Não dá para eu tomar a creatina, ficar sem malhar e achar que eu vou ganhar massa ou ter melhora na minha performance muscular. Não vou. A parte cognitiva não, a parte cognitiva tomou, você acaba tendo o efeito ali porque o teu cérebro não para nunca, né? Enquanto você está acordado, ele está funcionando igual uma usina e dormindo ele também está funcionando, então não tem erro. Agora a parte muscular não, você vai ter que ter estímulo. Só que o estímulo ele varia. E as pessoas elas não conseguem ver dessa forma muitas vezes. E o idoso, qualquer pequeno estímulo já é um estímulo legal. Tanto que a maioria dos geriatras, quando você vai ver ali uma prescrição de exercício físico para o idoso, você tem das mais diversos. Hidroginástica, pilates, fisioterapia, caminhada na praia, academia para um idoso que seja coisas um que pouco para nós são muito simples, né? Para eles se faz você muita andar diferença. 10 quarteirões, você vai falar, pô, eu não fiz nada hoje. fiz Mas se uma pessoa de 70 anos andar 10 quarteirões, ela fez um exercício que às vezes equivale a uma corrida tua de 10 quilômetros. A gente tem muito isso aí, né? Fala, putz, eu não vou parar para pedalar 20 minutos, para parar... Cara, hoje a gente mesmo. não fez nada. Hoje mesmo. A gente teve um treino hoje, tá em semana de recuperação, teve um treino hoje em Zona 2, bem levinho, de 55 quilômetros. Aí eu cheguei em casa para tomar café com a Érica. De bike, né? De bike, é. Ela, e aí, como é que foi o treino? Eu falei, hoje foi leve demais, não deu nem para cansar. Ela falou, mas quanto foi? Eu falei, 55. Ela, pô... Pra eles, quando eu falava, porque falava, 55. nossa, mas tudo isso, eu falei, pô, mas foi um pouco. Um pouquinho, não deu nem pra sentir. No dia que a gente foi pedalar, a gente fez uma volta e tal, não sei o quê. Aí não sei quem me perguntou, falou, pô, como é que foi? Eu falei, não, pô, foi tranquilo. Ele falou, pô, mas se fizeram... Acho que eu postei, ou você a gente postou. botou o flyover, né, do Strava. Eu cansei, cara, só de olhar. Eu falei, pô, mas nós não fizemos nada. Nada, não foi nada. Pra gente é assim, e né, conversando, né? Pedalando ali, trocando ideia. Mas é isso aí. Mas é isso, pra ele, entendeu? qualquer coisa pra ele faz muita diferença. E aí você pega um cara da nossa idade que não tá no meio do Endurance, 55 km de bicicleta pro cara é extenuante. E isso tudo é construção, né, cara? Então, depende muito do objetivo, né? Legal. Teve algum momento que você pensou assim, quando você... A gente falando nesse começo e tal, teve algum momento que você falou, cara, isso aqui não vai dar certo. Não. Eu vou desistir. Não. Cara, não. Isso é importante, fala. Desde o dia 1, hoje eu continuo com essa convicção. As dificuldades, né? Porque a gente vai passando dificuldade. Cara, muita dificuldade. Talvez você nem tenha passado muita ainda, mas... Sim. Mas vai passar e aí? Quanto maior você fica, maior a dificuldade você vai passar, né? Porque você começa a aumentar muitas vezes processos e aí uma logística que faz 10 entregas, ela tem um número X de erros. Uma logística que faz 100 mil entregas, ela vai ter uma logística de vários X de erros, né? Então, a intensidade das coisas começa a aumentar. Mas eu nunca tive dúvida que isso aqui ia dar certo, cara. Desde que eu sentei para conversar, quando eu tive a ideia lá atrás e eu comecei a montar o business plan, quando eu terminei de montar tudo, que eu falei, agora eu vou botar para rodar, eu sentei com a minha mulher, falei, tô com essa ideia aqui, montei isso aqui, o investimento vai ser tanto, isso vai corresponder ao impacto X na nossa vida financeira, a gente vai ter que fazer algumas adaptações aqui para poder botar dinheiro nisso, mas eu quero saber o que você acha. Não falei para ela que eu acho que vai dar muito certo, eu quero saber a tua opinião. Até para não sugestionar. Para não dar viés. Aí ela olhou. Cara, isso aqui para mim é uma ideia milionária. Mete bronca e vamos para cima. Aí ela me deu esse gás, né? Eu já pensava dessa forma. Né? Eu já pensava dessa forma. A gente tem hoje players grandes no mercado, no setor de game, que faturam 8, 9 dígitos aí por ano. São empresas mais estruturadas com mais anos de mercado. Mas o mercado tem espaço para todo mundo e a posicionamento de marca que a gente fez é um posicionamento premium. O nosso preço ele é um preço que é competitivo com as marcas que já estão no mercado.
A gente tem uma margem saudável para poder manter a empresa ali também, porque não adianta nada, né? Você querer às vezes se posicionar com um preço mais baixo, você achata muito sua margem, você não consegue ter saúde, né? Exatamente. Não você tem precisa jeito. precificar de acordo com a tua estrutura. Exato. A engrenagem ela é bem complexa. Então, eu sempre tive essa visão, tanto que assim, eu coloquei isso aqui, é tudo recurso próprio, né? É dinheiro que eu guardei com o suor do nosso trabalho ali, que em teoria era reserva financeira, estava ali para as crianças, para a família, para se acontecesse alguma coisa, a gente fez uma aposta, né? Mas empreender é isso, né? Risco não tem jeito, todo, é risco o tempo todo. E é skin in the game, né? Assim, se eu tivesse um investidor por trás... não, Henrico, vamos fazer o seguinte, meio a meio na empresa, eu boto aí 5, 6 milhões na tua mão, tu faz isso aí rodar, a gente vê o que dá. É diferente, né? Porque não tá saindo do teu bolso. Às vezes nem dá certo. Às vezes você não coloca o sangue necessário, né? Quando você tira do bolso, dói, né, cara? É uma dor. Então você não tem... Eu sempre falei, cara, eu não tenho plano B. Isso aqui vai dar certo e acabou. Quanto tempo vai demorar para dar certo? Não sei. Como eu vou fazer para dar certo? Também não sei. Se a gente soubesse, mas seria melhor. Vamos embora para cima. E aí, desde que eu sabia que ia ter um hype, né? Porque quando eu comecei a projetar, que eu botei para rodar, tinha prazo de entrega da fábrica, teve um Delta T ali que eu já estava injetando dinheiro, mas ainda não tinha o produto para vender. E aí eu comecei a falar com a galera, falar, eu vou lançar isso aqui, vou lançar isso aqui. E aí é engraçado, porque no começo você vê das mais diversas opiniões, né? Para com isso aí, cara. Tu é médico, tu não serve pra ser empresário, não. Médico não sabe fazer essas coisas. Nossa, eu tenho vontade de morrer, cara. A primeira coisa que eu faço quando eu sinto uma energia dessa, pode ser meu amigo. Eu nunca mais falo com o cara. É complicado. A primeira coisa que eu faço é já cortar, cara. Puta, mas, mó grana, assim, eu não conversava sobre valores, né? Mas, puta, tu vai ter que investir mó grana, mó tempo pra, suplemento, cara. Eu falei, cara, é a visão que eu tive e acabou. E eu nunca fui influenciado pelo meio externo. Acho que a única pessoa que tem uma influência, assim, absoluta na minha vida é a Érica. Sim, claro. Todas as coisas que ela falou, vai que vai dar certo, deu certo. Só que é uma porcentagem de coisas, das ideias que eu dei pra ela já na vida muito pequena. Então, assim, eu já falei pra ela 400 coisas que eu queria fazer, ela mandou a gente ir pra frente em 2 ou 3. Só que as 2 e 3, visão, né? A mulher elas tem essa têm, visão. não tem jeito, cara. O feeling delas é surreal, né? Impressionante. E é engraçado porque ela me conhece muito bem, então... Várias coisas ela falava assim, não, isso aqui não vai dar certo porque você não tem esse perfil pra fazer tal coisa. E aí eu olhava e falava, porra, peraí, né? E aí você começa... E às vezes a gente fica até puto, né? Fica, né? Tá jogando água no meu chopp, pô. É exatamente isso, cara. Mas não tem jeito, eu também já fui podado várias vezes e depois eu vim entender. Eu falei, graças a Deus, né? Ela tava certa, velho. Ela tava certa. E pra chegar depois e falar, olha, você tinha razão. Não, mas nem precisava. O negócio escancarava. Aí ela só olhava e falava, não, tá bom. Tranquilo, tá certo. É isso mesmo. E o que você acha que faz... Qual que é a diferença da Gummy Med para as outras? Cara, vamos falar disso aí, porque eu acho que isso é importante. Isso é importante pra caramba. Tá lançando uma creatina, é tudo igual. Sim. Não, qual que é a diferença? Eu sinto a diferença, mas pra quem não experimentou ainda. A principal diferença é sabor. Isso, cara, é a principal. Você pode pegar todas as gomas que tem no mercado, comprar uma de cada e comprar a minha. Se você não achar que a minha é melhor, eu te devolvo o dinheiro do frasco. Eu tenho a convicção porque eu provei. E não é enviesado por paladar. Não é só o gosto. Porque aí você pode falar, mas daí você tá comparando. Você fez de morango e tá comparando com a de laranja. Não dá. Sim. A consistência da goma, a forma como você morde ela... Puta, tem goma que gruda no dente, tem goma que finca com aquele açuquinha pelo lado de fora e aí gera aquela sensação que o cara não quer ter da creatina, de ter depósito, a nossa é lisinha. Então, a experiência do consumo dela, você colocar na boca e comer, da nossa, ela tem um diferencial para as outras. Mas isso só não acho que seja suficiente, porque as outras podem pegar e terceirizar a marca delas na minha fábrica e ter a mesma qualidade de confecção de goma. Elas provavelmente não vão fazer isso porque a margem delas com a fábrica que elas têm hoje é muito maior. Sim, e são marcas que já são consolidadas no mercado, então isso provavelmente não vai acontecer. Agora, eu acho que mais o que a gente quer criar com a marca não é só
a experiência do consumo do suplemento. A gente quer que o cara que esteja com a gente como cliente esteja com a gente porque a gente traz valor para a vida dele. Então, eu te dou uma solução para um problema que você não sabia que você tinha. Ah, pô, mas eu não tenho problema nenhum. Cara, você toma creatina? Várias pessoas que eu converso não tomam. Ah, não toma por quê? Ah, mas não toma porque eu não malho. Esse cara, ele tá perdendo tempo de conseguir fazer uma melhora na longevidade dele, de vida. Então, eu preciso conscientizar esse cara. Legal, eu tenho isso tão enraizado no meu ideal da marca, que eu falo um negócio que se eu contar para qualquer empreendedor dono de marca, o cara vai me dar um tiro na cara e vai falar, cara, você é louco. Eu falo, cara, faz o seguinte, não precisa ser a minha, mas toma alguma. Porque eu preciso que você tome a creatina para você poder ter o efeito na tua saúde. Você não quer tomar a minha porque é cara, você quer tomar o teu pó, vai lá, toma o teu pó, não tem problema, mas toma. Porque o que eu quero é te conscientizar que você precisa da creatina. Sim. E eu quero te mostrar o porquê que você precisa, porque você não precisa acreditar em mim. Mas, pô, acredita nesses 30 anos de estudo que os caras já fizeram e que mostrou benefício para tanta gente. É só, cara, é como tudo na vida, né? Pô, você tem que parar de fumar. Ah, não quero parar de fumar. Beleza, não tem problema, mas sim, você vai pagar um preço. Você tem que tomar mais água. Ah, não quero tomar mais água porque eu não gosto de água, só tomo coca. Beleza, você vai pagar um preço. Você tem que tomar creatina. Ah, não quero tomar creatina, não malho, não sei o que lá. Tudo bem, você vai pagar um preço. Então, as pessoas elas têm que escolher que preço elas querem pagar. Só que para isso elas precisam ter informação. Então a gente traz esse tipo de informação. Eu ia falar isso, você acha que talvez não seja a falta de informação? Porque Com muita certeza. gente perece por falta de informação. Com certeza. Então, o que você está fazendo de diferente para você influenciar as pessoas Sim. e aí também converter isso em vendas para vocês? Sim. O que vocês estão fazendo? A gente, voltando lá na parte de posicionamento de marca, a gente começou muito nichado na parte de atleta, porque era o que a gente tinha ali de convívio, né, de assessoria de triatlo, enfim, Sim. de atletas ali que já usavam creatina e queriam testar nossa marca e acabaram virando parceiros. A gente tem um portfólio aí de quase 50 atletas hoje. A gente tem atleta medalhista paralímpica de tênis de mesa, a gente tem atleta medalhista paralímpica de natação. Então, assim, não é só o atleta amador, a gente está com atletas profissionais também junto ali de parceria. A gente tem atleta que está no Mundial do Iron. Isso é legal você falar, cara, porque muitas marcas, elas querem apoiar o blogueiro, né? Sim. O cara que vende. Sim. E muitas vezes o atleta profissional não vende, né? Não, e o atleta profissional é o cara que mais sofre, porque ele não tem incentivo do governo, a Bolsa Atleta é ridícula, o cara tem que dedicar a vida inteira dele para aquilo. Então, pô, a gente trabalha em outras coisas, Sim. como fonte de renda principal, e tem ali os negócios que são coisas que vão somando e tentando juntar. O cara que é atleta, ele vive 24 horas por dia o esporte. Ele tem que pagar a academia para se preparar fisicamente para o esporte. Ele tem que comprar um caminhão de suplemento. Eu tô te falando com propriedade. Você foi atleta tem que profissional, né? Mendigar uma academia, tem que correr atrás do... Nossa, porque horrível. se você for pegar a matemática, a Bolsa Atleta não dá para pagar Não. tudo, porque o cara tem que pagar Nem o salário do aluguel, cara, alimentação, enfim, vestimenta, vestimenta, Sim. aquilo é o trabalho do cara, né? Então a gente tem muito orgulho de apoiar essa galera aí. E dos profissionais que a gente tem, né, que eu acho que são pessoas que se beneficiam, porque querendo ou não eu estou conseguindo ajudar ele recebe minha creatina, ele usa minha creatina, ele não precisa pagar por ela, então já é um suplemento a menos para ele comprar, né? Talvez seja um impacto pequeno dentro de um universo muito caro de outras coisas, mas assim, a gente está fazendo o que a gente pode, né? Se cada um fizer um pouquinho, no fim das contas a conta fecha. Ajuda. E aí, além desses atletas, a gente começou a entender a importância do Founder-Led Growth, né? Que é o dono estar à frente do negócio, colocando o rosto. Então eu comecei a gravar alguns anúncios para a gente poder testar como que seria, porque também tem a questão da aceitação, né? Muitas pessoas se identificam com a minha fisionomia, muitas pessoas não vão se identificar com a minha fisionomia. Normal. E aí a gente teve a ideia, a Érica começou a ver o negócio também sair do papel e crescer, começou a se interessar cada vez mais, começou a querer vir para o negócio, porque no começo eu não trouxe ela, não por não querer ela comigo, mas eu trouxe toda a responsabilidade para mim e falei, vou tocar. Eu usava ela meio que de conselheira.
Mas daí ela começou a dar sinais de que ela queria estar mais dentro, e aí eu falei, putz, vamos tocar junto, então vem cá, me ajuda, faz aqui junto comigo e tal. E eu acho que faz total sentido, porque ela é uma autoridade para falar sobre neurociência muito mais especializada do que eu. Ela entende disso, a especialidade dela de neurocirurgia faz com que ela tenha um entendimento de fisiologia cerebral, de neurociência. Então, pô, quem melhor para falar dos benefícios cognitivos da creatina, dos benefícios de sono, ciclo circadiano, da melatonina, do que ela? Entendeu? E, só que ela nunca foi uma pessoa exposta na internet. Então, eu também não. Desde a época que eu tinha consultório lá atrás, eu fazia um marketing médico ali, mas, sabe? Não fazia, né? Cara, não aquela fazia. vergonhinha, Hoje a gente né? entende que não fazia. Hoje a gente vê isso, Sim. né? Então, tem a vergonha do julgamento, fala, putz, eu vou botar a cara lá, o hospital inteiro vai ver, como é que eu vou chegar no centro cirúrgico no dia seguinte? Agora eu sou aqui eu sou cirurgião, lá fora eu sou blogueiro, empresário, porque fica aquela estigma pejorativa, né? Lógico. Ah, o blogueirinho chegando, sim, normal. Só que o engraçado disso é o seguinte, engraçado eu acho que triste também, mas inerente ao ser humano, né? Todo mundo vai chacotear o teu caminho, mas quando você chegar no destino, todo mundo vai dizer que foi sorte e vai querer estar contigo, né? Então, na hora de roer o osso ali, de pôr a cara, de passar vergonha, de fazer um vídeo engraçado ali, às vezes, mais despojado, ninguém quer estar junto. Mas na hora que você tá comendo o filé mignon no hype, aí, todo mundo, nossa, teu amigo, hein? Pô, aquele cara lá não, nossa, sou muito íntimo dele. Tá? Sim, então, sim. Você sabe disso pra caramba, né? O ser humano é assim. E aí a gente entendeu que a gente tinha que vir para frente do negócio e eu tenho um projeto que a gente está tentando tirar do papel, ainda não consegui tempo, né, por causa dessas atribuições de cirurgia, de tudo que acabam consumindo um pouco mais e para isso eu vou precisar estar presente no lugar, de fazer um canal no YouTube da GamiMed, justamente para fazer isso aqui que a gente está fazendo. Então, talvez não em formato de podcast, eu acho que não, talvez depois sim, mas a ideia é eu e a Érica num bate-papo científico sobre temas que as pessoas têm dúvida. Legal. Então, para poder tentar... desmistificar um pouco, né? E não dá para fazer isso num vídeo de 1 minuto, né? Não dá. Tem como. Ou você viraliza, ou você vai passar um conteúdo ali relevante. Exato. 1 minuto não tem como você julgar, Não tem como, né, cara? São 30 anos de estudo para condensar em 1 minuto, tem que ser mágico, né? Não dá. Não tem como. E aí a ideia é eu tô tentando fazer o Founder-led Growth da parte de performance, que tem a ver com os dois suplementos, apesar das pessoas não relacionarem a melatonina à performance. Se você não descansa e não tem um sono bom, você não rende no teu treino depois. A recuperação muscular, ela vem durante o ciclo de sono, então tem toda aquela questão, né? E a Érica ser a parte neurocientífica da marca e a gente ser os dois a cara da marca ali, meio que se mede, né? João Adib lá com a irmã e tentar fazer essa pegada. A gente tá direcionando já a rede social para isso, já dá para perceber melhor isso. No começo foram muitos anúncios, posts estáticos, né? E fica muito... meio que IA ali, uma inteligência artificial, fica um Instagram chato, né? Você olha ali e fala, puta, só tem propaganda, os caras só querem vender coisa. Sim. E então agora a gente está mostrando um pouco da rotina, eu tô tentando ser mais presente no meu Instagram pessoal, principalmente para a parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental, mentalidade, constância, rotina, disciplina. Eu tô tentando usar da minha dificuldade no triatlon para poder incentivar a galera que tem mais tempo. Sim. Porque, cara, sei lá, quarta-feira agora eu Conta como é que é a tua rotina. Minha rotina. Conta a tua rotina ali, semanal, vai. Teve uma semana que eu fui, segunda-feira, para Cascavel, no Paraná, terça-feira, Goiânia, quarta-feira, Brasília, quinta-feira, Feira de Santana e sexta-feira, Ribeirão Preto. Como é que você fez para acordar, treinar? Então, aí eu vou para lá. Eu normalmente levo, eu já sei mais ou menos os lugares, né? Porque eu fui aprendendo ao longo da minha rotina que dá e que não dá para fazer X ou Y. Então, Cascavel eu já sei que tem uma academia que é perto do hospital. E aí, quando eu faço 2 cirurgias lá, eu tenho um intervalo entre uma cirurgia e outra de mais ou menos umas 6 horas normalmente. Então eu faço uma cirurgia, saio do hospital, levo minha mala para academia, me troco na academia, malho, tomo banho na academia, guardo a roupa que está molhada e suja, pego a mala, almoço, volto para o hospital, faço outra cirurgia, do hospital vou para o aeroporto para poder voltar para casa. Nem dorme. Nem dorme.
E aí chego em casa, né? Chego em casa à noite ali, normalmente umas 11 horas da noite, durmo. Dia seguinte de manhã, aeroporto de novo, cedinho. E aí vai variar, né? Depende muito do horário da cirurgia, depende muito do lugar que aí você adapta o teu dia com a tua agenda. Ontem, por exemplo, eu estava em Feira de Santana. Feira de Santana... Como você faz para nadar nesses lugares? Foi day off. Às vezes tem academia com piscina, né? Às vezes tem lago, às vezes tem, dependendo do lugar, do Nordeste, por exemplo, tem mar. Aí dá para nadar. Entendeu? Cara, é querer. Não tem jeito. Sim, eu falo para todo mundo. Parece clichê, mas não é. Não. Você quer aquilo? Então beleza. Bota dentro da tua rotina. Vamos ver o quanto que você realmente quer aquilo. Entendeu? Não tem jeito. É isso. E aí Feira de Santana foi day off porque é um voo longo. Eu voei 8 da manhã, então eu tive que chegar no aeroporto às 6. Poderia ter malhado das 4 às 5? Poderia, mas estava cansado, não optei. Fui para o aeroporto, voei, cheguei lá às 11 horas, a cirurgia era uma, mas de Salvador até Feira de Santana tem 1h30 de carro, então do aeroporto para o carro, do carro para o centro cirúrgico. Do centro cirúrgico para o carro de novo, para o aeroporto para poder pegar o voo de volta. E aí eu não tinha janela ali. E o voo de volta era 6 da tarde, chegava aqui às 9 da noite, eu chegava em casa de Congonhas às 10. Poderia malhar das 10 às 11? Poderia também, mas... Como você faz essa gestão de, por exemplo, você que compra as passagens ou os caras que compram para você? São várias empresas, né? Então, todas essas cirurgias que eu falei, praticamente ali, sei lá, 20% mesma empresa, às vezes em lugares diferentes, mas a maioria uma empresa para cada lugar. E aí a empresa, ela faz toda a parte de logística, mas eles me mandam as opções. Ainda você ia morrer. Eles me mandam as opções. Várias vezes eu já tive que emendar a viagem. Então, por exemplo, todas essas que eu falei, eu fiz bate-volta, consegui fazer bate-volta. Então, Congonhas, Cascavel, Cascavel, Congonhas, Congonhas não, Guarulhos, Congonhas, Goiânia, Goiânia, Congonhas e assim por diante. Às vezes eu preciso ir, por exemplo, fui para Brasília, de Brasília saí, fui para Goiânia para fazer outra, de Goiânia saí, fui para Curitiba fazer outra, vamos supor. Então, às vezes eu preciso emendar viagens. Só que aí... Quando a empresa entra em contato comigo e eu preciso fazer isso, a única coisa que eu mudo é o aeroporto de origem, né? Porque o cara da empresa, ele vai me tirar da onde eu tô para onde eu quero, para onde eu preciso ir. Então eu viro para ele e falo, ó, cara, beleza, eu posso te atender na sexta-feira em Ribeirão Preto, mas na quinta-feira eu tô em Brasília. Então eu preciso que você compre um voo para mim para ir para Ribeirão Preto de Brasília. E aí o cara vai lá e compra lá. E aí a volta de Ribeirão Preto tem que ser para São Paulo, não adianta ser para Brasília de volta. Sim, que volta para casa. Mas os caras têm agências, né, que ajudam ali na logística, então para comprar pernas soltas de voo, né, ao invés de ser aqueles voos casados e de volta para o mesmo lugar, também rola ali. É mais tranquilo. E como é que você faz a rotina com a molecadinha? É difícil. Essa é a parte que me dói mais. Essa é a parte que me dói mais porque, assim, querendo ou não, eu fico mais ausente, né, da vida deles. Várias vezes eu consigo, às vezes, tomar um café da manhã ali, se eu vou voar mais tarde. Ou, por exemplo, quarta-feira eu vou ter uma cirurgia em São Paulo. Aí é mais tranquilo, que eu vou subir de carro, descer de carro e vou conseguir ter ali um dia a dia com eles. Mas ontem, por exemplo, eu saí antes deles acordarem e voltei depois quando eles já estavam dormindo, né? Então ontem eu não vi. Se eu pego essas semanas muito cheias, emendando ou realmente fazendo bate-volta que eu chego muito tarde, às vezes eu fico dias, né, sem ver as crianças. Como é que você lida com isso? É difícil. É difícil. É difícil e é uma coisa que, assim, hoje pode-se considerar que eu estou no começo da minha carreira na parte da cirurgia de coluna. Eu faço isso de forma meio que exclusiva há 1 ano e meio. Isso é um período pequeno. Os meus sócios lá da equipe, o Cristiano é um dos pioneiros na técnica, ele está aí já há 8 anos, 9 anos no mercado. A esposa dele entrou um pouquinho depois, está há uns 6. E eu fui o último a entrar ali, estou há 1 ano e meio. Então eu tenho ainda um período de me desenvolver dentro da técnica que provavelmente o meu volume cirúrgico vai aumentar ainda antes de chegar num platô, né? E aí a ideia é tentar conseguir criar um nome dentro da área que te proporcione cirurgias mais próximas de casa, né? A Érica é uma pessoa que faz essa cirurgia, ela tem essa cirurgia dentro do tool de ferramentas dela ali de cirúrgico e vira e mexe a gente opera junto. Então, por exemplo, aqui eu consigo operar em Santos. Aí eu comecei a ter um relacionamento com uma equipe de São Paulo que gostou do meu trabalho e agora quer fazer só comigo. Então, essa galera, eu pego o volume deles. E aí, você vai fazendo uma carteira de clientes, né? Porque o meu cliente hoje, eu atendo, eu indiretamente atendo o paciente, mas o paciente, às vezes, ele não me conhece. Porque você senta para resolver um problema de coluna com o teu ortopedista ou com o teu neurocirurgião.
e aí esse cara te indica uma cirurgia. E aí ele me usa para ajudar ele a fazer a cirurgia. Então o paciente tem um relacionamento com ele e ele tem um relacionamento comigo. Então eu atendo ao mesmo tempo ele e a empresa. Porque a empresa que vende, que fornece o material, se eu não estiver lá para ajudar ele a fazer a cirurgia, ele não consegue fazer a cirurgia. Então a empresa ela acaba me tendo como um mal necessário. Sim. Eu sou quem possibilita que a cirurgia aconteça de uma forma, às vezes, um pouco mais disseminada ali, vamos dizer assim, né? Existem alguns cirurgiões de coluna que fazem o próprio acesso. Mas quando são anatomias um pouco mais difíceis ou quando tem algum preditivo de dificuldade maior, eles acabam chamando a gente de qualquer jeito. Mas a maioria deles não faz o acesso sozinho. Eles não têm treinamento para mexer em barriga, né? Então Sim. essa parte fica muito... Você não tem vivência, né? Muito né? específico. E cirurgia é repetição, né, cara? Você tem que fazer ali, fazer. Você vai ficando bom quanto mais você faz. Sim, então... Pra você ter uma ideia, sei lá, no ano passado eu devo ter feito... A gente conta por níveis, né, de coluna operados. Então, às vezes, uma pessoa pode operar 1 nível, 2 níveis ou 3 níveis. Eu fiz, no ano passado, 200 níveis. A Érica, na carreira toda dela, ela deve ter 20. Então, imagina, né? Porque eu tenho todo dia isso. Né? É a tua experiência. Mas o cirurgião que eu atendo, ele não tem todo dia na prática dele. Então, você acaba acumulando uma experiência ali com um volume que fica gigantesco, né? Sim. E aí, isso é legal. E aí, Fala, pode falar. Não, Acabou? Acabou. Não, eu tava falando disso mesmo de perder, né, ali a convivência, né, com a molecada, mas fala isso aqui, você acha que isso é algo que você tem que abdicar realmente? Porque eu penso e eu converso muito isso com a minha esposa em relação a tempo que a gente está perdendo, né? Uhum. Perdendo assim com as crianças, né? Sim. Então a gente tem que sacrificar algumas coisas para atingir outras. Eu acho que isso é importante você falar. E não é sacrificar a família, né? Uhum. A gente está num objetivo comum. Sim. Falou, vamos fazer isso? Vamos. Para isso a gente vai ter que perder um pouco de tempo ou a grana, enfim. Vocês têm esse acordo? A gente tem. A gente já começa... o fato de você ter a formação médica já te tira um pouco da tua família de forma meio que natural, né? Porque vamos analisar assim, o cenário de uma forma bem superficial. Vamos supor que eu me formei médico e vou ser generalista, não vou fazer residência, não vou fazer nada. Eu vou ter que dar plantão. Plantão ou é das 7 às 19 ou é das 19 às 7. Então, cara, das 7 às 19 você tá ali. Para você chegar no plantão às 7, você tem que sair de casa, começar a se arrumar às 6. Depende de onde você trabalha. Depende de onde você trabalha. E para você voltar, o cara que te rende às 19, às vezes não chega às 19. E quando ele te rende, você tem que passar para ele tudo que aconteceu, que sobrou ali, que ele vai dar continuidade. Então você não sai 19, né? Sai 20, 21. Aí até chegar em casa já é 21h30, enfim. Então, só aí, e isso dá para englobar médico que trabalha no PS, na UTI, anestesista, que normalmente é regime de plantão também dentro do centro cirúrgico. Sim. Então, você não tem como fugir tanto disso, mas ok, é mais ameno. Quando você entra na área cirúrgica, aí isso vai pro cacete, não tem jeito. Porque, cara, dia cirúrgico é o seguinte, você sabe a hora que você entra e você não sabe a hora que você sai. A cirurgia que eu faço hoje, ela tem uma média de duração de 1 hora para cada nível. Eu já tive cirurgias de um nível que duraram 40 minutos, eu já tive cirurgias de um nível que duraram 4 horas. Por diversos motivos, não só por problemas. Dá pra saber, né? Às vezes o material tá ruim, tem que trocar. Às vezes você pede alguma coisa no hospital, não tem. O raio-x às vezes quebra, tem que trocar. O cara do raio-x às vezes está em 2, 3 salas. Que a gente sempre acha que é o melhor cenário possível, não né? Não é igual o Grey's Anatomy, né? Sim. Então, ó, tem tudo. Não tem. Tem um operacional ali que qualquer coisinha que vai... Isso vai se somando, né? Então é 10 minutos para esperar não sei o quê, é 10 minutos para não sei o quê. E vai. Então, os dias cirúrgicos... A Érica opera de quarta, por exemplo. Ela vira e mexe, eu vou... ontem, eu estava em Feira de Santana, cheguei em casa antes dela. Eu viajei 1.700 km para ir, 1.700 km para voltar, 2 trechos da Imigrantes.
Eu saí um pouquinho antes dela, mas ela saiu muito próximo do meu horário. Eu saí às 5 da manhã, ela saiu às 6. E eu cheguei em casa às 10h30, ela chegou 10h50, sei lá. Porque ela teve que voltar para o hospital para ver um paciente que tinha internado que ela que acompanha, para poder dar assistência para internar ele. E assim, você vê, é um dia que ela passa visita só no hospital, ela não opera, então seria um dia suave, seria um dia tranquilo, e não é? Sim. Então a vida do médico ela já tem isso. Quando você joga isso para dentro da família, essa questão que você falou de pagar o preço é muito interessante. O Flávio Augusto tem ele fala que o operacional dele funciona dessa forma, o nosso é meio parecido. A família é como se fosse a diretoria de uma empresa. Então você tem que falar com todo mundo ali, porque mesmo você trabalhando, o cara que não trabalha vai pagar junto o preço. Hoje, claro, a gente decide pelas crianças porque elas não têm o racional ali de um adolescente ou de um adulto jovem para poder dizer, não, pô, eu estou disposto a isso ou eu não estou disposto àquilo. Então hoje as crianças vão entrando na dança. Mas eu e a Érica, a gente senta e fala, ó, quando eu entrei na cirurgia de acesso, a gente sentou junto e falei, ó, tá aparecendo essa oportunidade para mim, eu estou conseguindo criar essa entrada aqui nisso aqui. Legal? Não, legal. Eu acho que a nossa vida financeira vai melhorar porque é um mercado mais exclusivo, mais especializado. Legal, legal, beleza. Só que você vai ter que escolher. Você vai ter ou o dinheiro que eu trago ou o meu tempo em casa. Você vai conseguir lidar com isso aqui? Aí a gente parou e começou a analisar o racional do casal, né? Porque daí sai o médico, né? Entra o marido e a mulher, né? É, porque às vezes a gente tá buscando, correndo atrás do vento, né? Exato. Então, às vezes você fala, pô, vou ganhar mais dinheiro, mas aí Mas tá bom, e aí, pra quê? Você vai ter uma conta bancária gorda, sem saúde, sem tempo de aproveitar o dinheiro que você juntou. Claro, né? Aí entra o planejamento. Então, pô, não, isso aqui é legal. É uma fase. Por um período. Sim. Você tá na hora de, pô, eu tô com 35 anos, sou novo pra caramba. A hora é agora. Então, arregaça agora tudo que der. E aí depois a gente vai conseguir juntar ali, então você vai conseguir depois ter o seu tempo de volta e provavelmente conforme você for se desenvolvendo, você vai dizendo nãos e sims para o que for mais cômodo para você, né? Sim. Então hoje eu não tenho um volume cirúrgico, por exemplo, Santos-São Paulo, para só fazer Santos-São Paulo. Aí eu viajo para os outros lugares. Acaba tendo que viajar e perder ali. Ao mesmo tempo, antes quem fazia essas viagens eram meus sócios, que já estão há 8 anos nessa. Então, assim, um dos acordos quando eu entrei na equipe foi, cara, você está em São Paulo, São Paulo é o hub aéreo melhor, eles são de Curitiba, eles têm que pegar escala para ir para qualquer lugar. Qualquer lugar que eles vão, bate em São Paulo e vai pro lugar. Sim. Eu não, eu saio de São Paulo e vou direto pro lugar. Então, só aí já melhorou, mais rápido. Eles perdiam muita conexão por atraso de voo, né? Então imagina, ontem mesmo meu voo atrasou para voltar 40 minutos. Se eu tivesse uma conexão eu tinha perdido. Sim. Mas o meu é direto. E, pô, a gente tá cansado de viajar, tu tá sangue novo, querendo ganhar mercado, querendo mostrar teu trabalho, a gente vai te dar o espaço, mas você tem que querer. Entendeu? E aí, pô, tudo isso teve muita conversa, teve muita coisa envolvida ali. E aí, isso também foi uma coisa que me estimulou com a GamiMed, porque eu falei, bom, beleza. Eu tenho que aproveitar o máximo que eu tiver do meu tempo livre. Eu fico, às vezes, 4 horas olhando pro teto, 2 na ida, 2 na volta, parado no aeroporto. E minha cabeça fritando. Então, ali, eu comprei um notebook, eu consigo trabalhar dali. Então, hoje eu não fico parado no aeroporto. Eu fico resolvendo problema burocrático, falando com fábrica, fornecedor, prospectando negócio, um monte de coisa ali. Legal. Então, isso é legal que eu consegui, dentro de um problema, que era estar fora de casa, acumular várias coisas e otimizar isso. A Catarina, ela é bem racional, assim, apesar dela ter só 4 anos e 8 meses, ela é uma menina que ela não aceita a ordem direta. Você dá uma ordem para ela, gerando uma explicação. É igual a minha. Ó, você não pode pegar essa caneca porque você não tem destreza, vai quebrar. Ou porque você é criança, isso aqui é de adulto. Mas tem que dar uma explicação. Não dá para simplesmente chegar, ó, não pega a caneca. Ela fica te olhando assim e fala, por quê? Então, eu sempre conversei com ela de igual para igual. Eu trato ela como adulto. Uhum. E aí eu consigo explicar para ela da minha rotina. Então, e ela fica brava, cara. Se eu viajo e não aviso, quando eu volto, ela chega para mim, a primeira coisa que ela fala, por que você não me avisou que você não ia voltar ontem?
Então, legal. então ela sabe os dias que ela vai me ver, os dias que ela não vai me ver. E uma coisa que a Érica sempre bateu na tecla e que eu vira e mexe, eu tenho crise existencial com isso, pessoal minha, e a Érica que me resgata, né? Do tipo, várias vezes eu sento no aeroporto e olho pro teto e falo, cara, eu sou um pai horroroso, porque, porra, eu tô abandonando meus filhos, abandonando minha família, porra, atrás de dinheiro, entre aspas, né? Que não é só pelo dinheiro que a gente faz isso, mas no fim das contas tudo acaba sendo ali capitalismo, né? Porra, né? Não tem lógica isso, cara. Mas, e na aí verdade, a Érica você me tá traz. fazendo isso pela família. Exato. E outra, A verdade é essa. hoje, quando eu tô em casa, o meu tempo de qualidade com os meus filhos é muito maior. Antes eu tinha 24 horas eles ali. Então, pô, a Catarina queria brincar comigo, eu não queria brincar com ela. Já tô há 8 horas olhando ela brincar, não quero ficar a nona. Hoje em dia, cara, não tem como. 40 minutos é... Acho que eu olhar as crianças, eu tô com as crianças. Enquanto eu estiver no meu campo de visão, tá embaixo da minha asa, tá brincando, jogando pro alto, ajudando a cozinhar. Hoje eu incluo eles muito mais no que eu faço. Isso acho que veio com o amadurecimento também, além dessa questão de estar mais distante. E então isso, no fim, ficou bom. O Giovanni não sofre ainda, né? Porque é muito pequenininho. E quem sofre sou eu, né? Porque às vezes a Érica me liga e ele fica do lado ali dela, no colo dela, papai, papai. Você começa a ouvir aquilo ali e você fala, nossa, cara, o que eu tô fazendo abandonando meus filhos? Mas aí é aquilo, né? Trabalho mental de você conseguir entender que, cara, tá tudo bem. É uma fase, vocês estão construindo algo, não é uma fase também. Poderia ser uma fase, por exemplo, que eu estivesse indo pra balada, encher a cara com amigos, entendeu? Largando a família. É diferente. Você tá tentando construir alguma coisa. E você tá trazendo um bem pra sociedade, né? Você não tá simplesmente construindo alguma coisa pelo dinheiro. Exato. Pô, é um monte de vida que a gente muda ali, Já né? fala, onde vocês querem chegar com a Gummy Med? O que você pensa com a Gummy Med? Cara, eu quero a Gummy Med no Brasil inteiro, né? Hoje a gente tá ainda num planejamento baixada, né? De dominar ali. Então, eu tava até comentando contigo antes de começar aí o programa que eu saio hoje em dia com a camiseta na rua, às vezes a galera me para, fala, pô, comprei, tá creatina, não sei o quê, e tal. Não sabe que eu sou o dono, porque eu não tenho tanto essa autoridade de imagem de dono ainda, mas o cara sabe quem é a marca. Então, hoje a gente, na Baixada, já tá ficando um pouco mais conhecido, mais disseminado. A gente tem um polo grande também em Curitiba, por meio do Cristiano, ele também representa a gente lá e tal, tá fazendo um trabalho junto com a gente legal. Tem alguns atletas nossos que são de lá também, tem um atleta nosso até no Ironman lá que estava no 70.3 com o macacão e tal. Então a gente está começando a tentar pulverizar a marca. O e-commerce já vende para o Brasil inteiro, a gente já tem venda em quase todos os estados. Eu acho que eu só não vendi hoje para Manaus, Acre e Roraima. O resto já vendi para tudo, até Rondônia já teve compra. Legal. Então a gente está conseguindo impactar bem no tráfego online ali, né? Mas o que eu quero é a Gummy Med como a principal marca de suplementação em goma, né? Legal. E vocês têm algum spoiler aqui que vocês podem dar de alguma outra coisa? Vocês estão fazendo alguma coisa? Ou tá Cara, a gente... só nisso aqui? A gente tá fazendo mais coisa. Aqui são os 2 principais produtos. Pro final do segundo semestre, eu acho que vai ser um tempo ali que é bem seguro de falar. A gente vai lançar um terceiro produto. Esse é um produto que... Mas aí você vai lançar aqui, cara. Eu vou lançar aqui, não, com certeza. Aqui. Tá fechado. Esse é um produto que eu não vou falar qual é, mas eu já vou dar o adiantamento que é o seguinte, é um produto que não existe nenhuma goma desse produto e ele é um produto proteico, ele é um produto que está relacionado à construção de massa magra, ele é um produto que talvez seja ali um aliado ao whey protein para poder fazer uma construção de massa magra mais legal ali. Esse produto vai ser legal, show. Legal. E além disso, a gente também está com algumas ideias aí que eu também não posso dar muitos detalhes, mas que a gente já está em processo de confecção de um braço da Gummy Med de suplementação para endurance. Então, uma parte mais ali de energia, uma parte de você conseguir consumir um suplemento dentro do treino. Não vou falar muito, que senão vai ficar muito visível o que é, mas provavelmente aí daqui uns 3 meses a gente provavelmente vai fazer um lançamento legal. Legal, tá. Legal. Pô, eu queria
que você deixasse aqui para o pessoal aonde a gente encontra o site, depois a gente pode colocar o site aqui, produção da Gamimed. Hoje a gente tem um ponto de venda físico hoje, que é um grande parceiro nosso, que é a Sub8 Coffee and Ride, que é uma loja de triatlon, né? Eu acho que o Fabinho ele conseguiu aqui em Santos. Construir aqui em Santos. Fica na Pedro Lessa, é perto do Netão ali. É uma esquina da Pedro Lessa, agora é próximo do Canal 3, eu não sei certinho, mas dá para pôr o nome ali também, o logo, se rolar com o endereço. Eles têm no site deles, mas eles têm físico na loja. Então você consegue pegar a pronta entrega lá, você vai, pega da prateleira e leva. Aliás, eles estão tendo uma saída muito legal de Gamimed lá. Eles, quando começou a parceria, eles achavam que talvez não fosse pegar, porque é meio fora da linha de suplemento que eles têm lá, né? Mas começou a ter uma procura e uma recorrência bem legal lá. Aqui em Santos é só nesse lugar, né? Que tem venda física mesmo. Para entrar no Instagram é @Gamimed. @Gamimed.oficial. Quem tem o suplemento em casa, no rótulo, tem o @ da marca e o QR Code para o nosso primeiro aqui, site, tá lá atrás. Gamimed, gente. GUMMY Med, MED.oficial. Então você encontra lá. É bem tranquilo de achar no Instagram e o símbolozinho é o mesmo que está no rótulo, é o laranjinha lá. E o site é gamimed.com.br. Isso. O nosso site é uma coisa legal que assim, esse foi o primeiro site que eu trouxe, né? A minha primeira landing page lá com as ofertas. Hoje a gente está com uma loja online na Shopify que está no nosso link da bio. Eu não consegui colocar nesse rótulo, porque esse rótulo ainda é da primeira leva, do antigo, mas nos novos já vai vir o site novo. Por quê? Hoje a gente tem várias formas de você consumir os nossos produtos. Então eu tenho os combos que antes eu só conseguia vender do mesmo sabor, hoje eu consigo personalizar esse combo para você. Então você entra na minha loja hoje, você consegue montar o teu carrinho. Tem lá o boné, se você quiser comprar o boné, tem a melatonina, tem a creatina. Tá estruturado. Está estruturado e você consegue fazer assinatura. Porque uma das coisas que a gente percebeu ao longo desses 4 meses aí de vendas um pouco mais intensas é o seguinte, você só lembra que você tem que comprar isso aqui, a hora que você abre, vai tomar e puta, não tem. E aí, pô, a nossa entrega para Santos é muito rápida, cara. Chega aí em 3 dias. 2 dias úteis ali, 3 dias no total, normalmente. Só que 3 dias, se você ficou sem tua dose, você já acabou com o teu tratamento. Então, a gente entendeu o seguinte, o cara que quer ser realmente usuário da marca e que não quer ter prejuízo, ele pode assinar, ele vai pagar um preço mais barato no pote por ser assinante, ele vai ganhar uma camiseta de brinde, no tamanho que ele pode escolher, pode ser regata ou camiseta de manga. Legal. E ele vai receber uma cobrança recorrente no cartão de crédito todos os dias do dia que ele comprar, dos meses, né? Então, por exemplo, comprou no dia 15, vai chegar no dia 18. Todo dia 15 do mês vai ter uma recorrência no teu cartão de crédito daquele valor da assinatura e todo dia 18 já vai chegar o pote. Legal. Entendeu? Legal. E Isso é diferente. Isso é diferente. E dentro da tua assinatura, enjoei do de morango. Você pode assinar o outro, você pode trocar. Eu quero assinar 3 potes porque na minha casa consome eu, minha mãe e meu pai. Beleza, dá para assinar. Dá para você assinar o combo também. E dá para você personalizar tudo isso, dá para você fazer tudo isso. Na loja nova a gente tem também exposto ali os nossos atletas, junto com os Instagrams deles, junto com o que eles fazem. Se o pessoal quiser seguir, entra no site. Pode seguir a gente lá. Lá é onde a gente vai trazer toda essa parte de conteúdo. Lá não é só propaganda, não é um pitch de venda ali, tem informação pra galera, tem bastante coisa. A Érica tem feito bastante coisa legal ali também. Então, e lá a gente vai anunciando as coisas, né? Então vai ter campanha, sei lá, de Black Friday vai ser anunciado lá, teve campanha de Páscoa agora, que a gente fez um postzinho ali da Páscoa. A gente tem um planejamento de manter algumas outras campanhas ao longo do ano. A gente vai expor lá as provas que a gente está sendo patrocinador. Então a gente está bem no meio do triatlo, a gente está mais imerso no meio do triatlo, mas a gente quer expandir para outros esportes. A gente pretende ao longo do tempo, isso é um spoilerzaço, assim, o Kylian vai até me matar, fazer talvez um circuito nosso da Gamimed
trazer a marca como sendo Principal a prova. Não, a prova, criar uma prova nossa mesmo, assim, para poder tirar um pouco. Porque, pô, você pega um cara muito amador, ele vai para um Troféu Brasil, o cara só tem profissional ali no meio, os amadores são tudo amador. Os amadores que estão ganhando as provas não são amador, né, cara? É os antigos profissionais. Os caras são os profissionais aposentados, porque o cara é profissional ainda. Isso aí. Então, o cara que está começando no esporte, às vezes ele precisa de uma prova que seja mais amigável, que tenha ali uma estrutura. Então a gente quer fazer um negócio legal. A gente vai tentar parceria com a prefeitura. Tem coisa grande para acontecer, cara. Legal. Pô, cara, eu quero te agradecer demais. Nosso papo aqui foi maravilhoso. Eu podia passar aqui mais 2 horas. Eu fico falando aqui até amanhã, cara. Queria te agradecer, queria te desejar muito sucesso nessa tua empreitada. Obrigado. Você é um cara excepcional. Eu já te falei isso aí várias vezes fora do ar. É a tua família, a tua mulher, enfim. Então, quero te desejar muito sucesso. Eu quero dizer que isso aqui já é um sucesso, cara. Te falei desde a primeira vez, falei, cara, pô, segue nessa aí que isso aqui é legal. E olha, isso já está colhendo fruto. Então, muito sucesso para você. Eu tenho certeza que vocês vão cada vez crescer mais e ser mais prósperos. Você e tua família. Muito obrigado, Diego. Você e a Nai são especiais pra caramba pra gente. Sabe? Pô, eu te agradeço. Vocês são... Eu acho que vocês são mais do que qualquer outra coisa. Vocês são amigos, né? Começaram como pacientes da Nai e tal, mas vocês são... Tu foi paciente da Érica, né? Tá um cuidando do outro aqui. É isso. E vocês são... O que eu quero dizer é que vocês são realmente amigos e a gente tem vocês no nosso círculo, nossa discagem rápida do telefone. Com certeza. Então eu quero te agradecer demais. E você, se você gostou desse conteúdo, segue a gente, curte os nossos vídeos, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa trazer mais conteúdos para você, para que a gente possa cada vez mais edificar a sua vida. Então, obrigado e fica até a próxima.